Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz preciosa do Senhor Jesus. Podeis tomar assento, amados. É uma satisfação, uma alegria. Na verdade, me sinto privilegiado por poder participar mais uma vez do Congresso de Discipulado para o Brasil e agora também Congresso de Evangelismo. Então, louvo a Deus por estar aqui. Agradeço muito ao Eterno Pai que nos concede essa oportunidade, porque, como já foi dito mais de uma vez, a ideia que Deus implantou no coração do pastor Sérgio Melchior está se espalhando, esta ênfase, por todo o Brasil e em vários países, e nós temos somente que agradecer ao Deus Todo-Poderoso. Quero louvar a Deus, então, pela vida do pastor Sérgio, pastor Eliseu, pastor Joari e todos os demais obreiros desta igreja, pastor Marcos Aurélio, pastor João Batista, nosso conhecido de longos... Nascemos no mesmo município, né? Lá em Bom Jardim do Maranhão. E louvo muito ao Senhor, também por ter conhecido aqui o doutor Uziel, e quero agradecê-lo também pela gentileza. Hoje a minha esposa disse, pastor, dizendo para ele, mas como é que pode? Nós estamos tirando a folga do doutor Uziel. Aí ele disse, culpado é o Joari Calheço, que me deu a ordem. Muito obrigado, pastor Joari, pastores. Muito obrigado, doutor Uziel. Deus abençoe cada um de vocês. O nosso irmão Moisés e sua esposa lá de Monção, que também estão aqui. Nosso amigo Clébio Bandeira e o pastor Ananias Júnior. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E agora quero convidá-los para que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 28. Eu quero falar nesta noite sobre os 5 fundamentos do evangelismo e do discipulado. É uma mensagem simples, porque, como já foi dito várias vezes durante o congresso, né, pastores, o evangelho é simples, mas é poderoso, é maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês para falar dos 5 fundamentos do evangelismo e do discipulado, porque eu acredito que o crescimento que Deus está dando a essa igreja, o crescimento que Deus tem dado a muitas igrejas no Brasil e no mundo, isso é devido a, com certeza, devido a estes fundamentos. Mateus 28, do 16 ao 20, ok? Vamos começar então pelo versículo 16 de Mateus 28, ok? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. O versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Agora o versículo 18. O versículo 18. Olha aqui o texto, como ele é interessante. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta para acompanhar conosco esta
reflexão, esta mensagem do Evangelho, Mateus é o homem que escreve pela unção do Espírito, escreve para os judeus, primeiramente para os judeus. Ele tinha o objetivo de provar que Jesus era de fato o rei. Ele queria mostrar que Jesus era o Cristo, isto é, o ungido. Ele queria mostrar que Jesus era de fato o enviado por Deus para cumprir as promessas do Antigo Testamento. Ele não é o primeiro que escreve. Marcos é o primeiro dos 4 evangelistas. João foi o último e não se preocupou em enfatizar a parte humana, a natureza humana de Jesus, simplesmente. João é diferente dos demais porque enquanto Mateus, Marcos e Lucas falam dos aspectos mais humanos de Jesus, João começa diferente, dizendo: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas eu quero enfatizar o que Mateus escreveu, depois de ter traçado todos os momentos importantes, ou a maioria dos momentos importantes da infância de Jesus, os primeiros dias de Jesus. Ele conta o início dos seus milagres, como foi o início do seu ministério, a tentação de Jesus, o batismo de Jesus e o início do seu ministério, mas também fala especialmente das parábolas, e não só das parábolas, mas também dos milagres. E o que nos chama a atenção é que ao chegar no final do seu evangelho, o Espírito Santo incumbiu Mateus de nos dar, de nos mostrar, resumindo os discursos finais de Jesus, especialmente o que Jesus falou depois da sua ressurreição. Ele resume aqui em apenas 5 versículos, 16, 17, 18, 19 e 20. E eu quero que você acompanhe comigo, porque aqui tem uma profundidade extraordinária, que eu não sou capaz de extrair tudo o que o texto tem, mas quero extrair aqui, ou pelo menos mencionar, aquilo que o Espírito Santo já nos fez entender. Esta igreja é missionária, essa igreja evangeliza, essa igreja faz discípulos, essa igreja segue a Cristo e convida outros para seguirem a Cristo. Mas ela faz isso, ela tem essa missão, ela cumpre essa tarefa por causa destes fundamentos que Mateus apresenta. E qual é o primeiro fundamento? Está no versículo 16 e 17. É claro que a história toda é contada no capítulo 28, começando do versículo 1. Mas como eu li só o último parágrafo, aliás, os 2 últimos parágrafos, então quero me deter somente no 16 e 17, para falar do primeiro fundamento do evangelismo e do discipulado. Fundamento número 1, para a evangelização e o discipulado, a missão de fazer discípulos, é, sem dúvida alguma, a ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus. Já cantamos agora há pouco, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, Ele é maravilhoso, tem toda a autoridade, tem todo o poder nos céus e na terra. Mas comecemos analisando a ressurreição de Jesus. Olha o que diz os versículos 16 e 17. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Eles tiveram que andar pelo menos, nada menos que 250 quilômetros para chegar até o lugar onde Jesus havia designado, visto que eles estavam em Jerusalém, capital da Judeia, que é o sul, a parte sul. Então eles atravessaram a região central de Samaria e foram para o norte, isto é, para a Galileia, porque foi ali que Jesus designou que eles fossem,
para se encontrarem logo após a ressurreição. E aqui duas coisas me chamam a atenção. Mesmo não tendo certeza absoluta do que teria acontecido, eles foram. Porque a verdade completa está logo no versículo 17. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Será que é ele mesmo? Será que é ele? Aquele que estava lá crucificado, com as suas mãos furadas, com o seu lado furado e vertendo sangue. Será que é ele? Mas a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que os discípulos, especialmente os apóstolos, porque Jesus tinha muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos, e agora já eram só 11 os apóstolos. Então é interessante notar que, ao notarem a presença de Jesus no lugar que ele marcou, qual foi a primeira atitude? Adorar. Adorar. Aqueles que creram, adoraram. Quem duvida, não adora. Quem duvida, pastor Juari, não adora. Logo está em dúvida, vou adorar por quê? Vou adorar como? Eu não tenho nem certeza quem é. Eu não tenho certeza do que ele é capaz. Vou adorar por quê? Mas os que creram, se prostraram e adoraram o Cristo vivo. Aleluia! Você veio aqui esta noite para adorar a Jesus, porque você crê que Ele está vivo. A ressurreição de Jesus é o primeiro fundamento da evangelização mundial. É o primeiro fundamento das missões mundiais. Eu prego o evangelho de Jesus, porque eu creio que Jesus está vivo. Essa igreja prega o evangelho, porque ela crê que Jesus está vivo. Eu particularmente, hoje, tenho 57 anos de idade. Comecei a pregar aos 12 anos. Aliás, meus pais dizem que muitas das minhas brincadeiras, quando criança, já era pregando o evangelho. Mas eram aquelas pregações muito pequenininhas, muito curtinhas. Agora, para valer, foi a partir dos 12 anos. Dediquei toda a minha adolescência e a minha juventude pregando o evangelho do Senhor Jesus, pelos lugares difíceis, pelos interiores, andando a pé, com lama até a cintura, acompanhando os meus pastores, plantando igrejas, falando de Jesus de casa em casa, entregando folhetos, evangelizando estudantes na minha escola, evangelizando universitários nas faculdades por onde passei, e as oportunidades que Deus me deu o tempo todo, de 12 anos até aqui, pregando o evangelho do Senhor Jesus, porque creio que Ele vive, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. E eu quero animar você, meu irmão, minha irmã, você pastor, você obreiro, você membro da igreja, por nenhum minuto sequer, por nenhum instante, duvide da ressurreição de Jesus. Não deixe o inimigo te enganar, como enganou alguns discípulos lá no início, como engana muita gente hoje. Não deixe o inimigo te enganar, porque de fato Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vive. E tem um detalhe interessante que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, é que sem ressurreição nem existiria igreja. Sem a ressurreição não haveria o Pentecostes, não haveria a missão, não haveria igreja. Poderia haver uma associação dos discípulos duvidosos, quem sabe, poderia haver um fã-clube, poderia haver uma organização qualquer, mas glória a Deus, porque existe uma igreja viva, porque Jesus está vivo. Existe uma igreja viva, porque o evangelho é vivo, e este evangelho é poderoso,
porque o dono dele está vivo. Sabe um detalhe interessante a mais que aprendemos sobre a ressurreição? Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, e os versículos 3 e 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e versículo 18, Jesus apareceu para João, o apóstolo, lá na ilha de Patmos. E sabe o que Jesus disse? João, não tenhas medo. Eu, Jesus, eu que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo. E vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Sabe o que Jesus estava dizendo? João, eu não apenas voltei à vida, porque existe aquele tipo de ressurreição, que é anestemia, é apenas voltar à vida, como Lázaro, como a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim, que apenas voltaram à vida, mas depois de algum tempo, tornaram falecer. Com Jesus é diferente. Não aconteceu com ele apenas um retorno à vida, não. O que aconteceu com Jesus é bem diferente. Ele não apenas voltou à vida, mas ele triunfou sobre a morte. Olha a diferença. Uma palavra é anestemia, outra é egeiro, no grego. Uma quer dizer voltar à vida, e a outra quer dizer triunfar sobre a morte. E eu quero lembrar a você que o que aconteceu com Jesus vai acontecer comigo e com você. Nós, no grande dia do arrebatamento, não iremos apenas voltar à vida, ou aqueles que morreram em Cristo não irão apenas voltar à vida, mas irão triunfar sobre a morte, porque vai acontecer o mesmo que aconteceu com Jesus Cristo. Aonde é que está escrito isso? 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que em Jesus dormem ressuscitarão. Em outras palavras, não apenas voltarão à vida, mas triunfarão sobre a morte. Sabe o que significa isso? Jesus hoje é o protótipo. Jesus hoje é o modelo daquilo que os salvos serão na eternidade. Jesus é o primeiro. Por isso é que Paulo diz em 1 Coríntios 15 que ele é a primícia. Ele é a primícia dos que dormem, porque ele não apenas voltou à vida, mas ele triunfou sobre a morte. É por isso que ele diz para João: eu estou vivo e vivo pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Isto é, nunca mais a morte terá nenhum tipo de ação sobre Jesus. E é porque ele vive que nós evangelizamos. É porque ele vive que nós pregamos, que nós fazemos discípulos, que nós discipulamos pessoas em qualquer lugar desta nação e em qualquer nação que o Senhor nos enviar, como essa igreja está fazendo para a glória de Deus. O segundo fundamento da evangelização e do discipulado está no versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Pois é, o primeiro fundamento é a ressurreição. O segundo fundamento é a autoridade. Vem do termo grego exousia, que quer dizer não apenas força, não apenas capacidade, mas quer dizer permissão, licença, autorização. O que Jesus disse para os discípulos foi o seguinte: toda liberdade, toda permissão, toda licença, toda autorização,
toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ressurreição e autoridade. O que quer dizer isso, pastor? Porque ele vive, ele tem toda a autoridade. Porque ele vive, ele recebeu toda a autoridade. Se ele continuasse na sepultura, obviamente, não teria nenhuma autoridade, não teria nenhum poder. Mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, se cumpriu aquela oração que ele fez em João 17. Pai, torna a dar-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Isto quer dizer que a Trindade Santa é uma comunhão eterna. E aqui está a segunda pessoa da Santíssima Trindade dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por um tempo ele humilhou-se, por um tempo ele esvaziou-se do uso voluntário de alguns dos seus atributos, mas agora ele está dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando ele veio à terra, ele não deixou de ser Deus, ele não deixou a sua divindade, mas ele uniu a natureza humana com a sua natureza divina. E este Jesus, sendo filho de Deus, se fez filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem ser filhos de Deus. E é por isso que nós aqui estamos, para glorificar e exaltar o seu santo nome. O primeiro fundamento é a ressurreição. O segundo fundamento é a autoridade de Jesus. Sabe por que a Igreja de Cristo está presente nos países comunistas? Por causa da autoridade de Jesus. Pois se dependesse da licença e da autoridade de qualquer homem aqui da terra, a igreja não existiria lá. Sabe por que a igreja está presente lá na China, lá no norte da Índia, lá no Paquistão, até na Coreia do Norte há cristãos e seguidores de Jesus? Sabe por que tem pessoas lá que creem em Jesus, que servem a Jesus, e lá a igreja está viva, lá também tem discípulos do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eles acreditaram na ressurreição, porque Jesus está vivo e porque eles estão debaixo da autoridade do Rei. Diga comigo: nós estamos, eu estou, nós estamos debaixo da autoridade do Rei Jesus. Não é qualquer autoridade, não é de qualquer pessoa, não é de um líder religioso qualquer, é a autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que você pode pregar para qualquer pessoa, é por isso que você pode falar de Jesus em qualquer lugar, é por isso que você deve aproveitar as oportunidades, como disse Paulo, pregando a tempo e fora de tempo. É por isso que você pode entrar em qualquer ambiente, debaixo da autoridade do Rei. Debaixo da autoridade do Rei. Ah, mas o reitor aqui não permite. Ah, mas o presidente aqui não permite. O governador não permite. O prefeito não permite. Só que antes dessas pessoas existirem, e antes de eles pensarem em ascender aquele cargo, uma autoridade maior do que eles, alguém que tem mais autoridade do que eles, já deu a ordem: façam discípulos para mim de todas as etnias da terra. Preguem o evangelho a todas as criaturas. Nós estamos debaixo da autoridade do Rei. O terceiro fundamento, irmãos, isso aqui me alegra muito, é a ordem do Senhor Jesus. Está no versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos. Na verdade, no original, a única expressão que está no imperativo é fazei discípulos. Porque as demais estão mais ou menos assim: e indo, façam discípulos de todas as nações. Em outras palavras, já que vocês vão, por onde forem, por onde passarem, onde chegarem, com quem falarem, em qualquer circunstância, façam discípulos.
Façam discípulos. Façam discípulos. Só em Judeia? Não. Só em Samaria? Não. Só na Galileia? Não. Só lá em Antioquia? Não. Só no mundo antigo? Não. Em todas as etnias da terra, em todas as nações, em todos os grupos étnicos, em todos os grupos culturais, para todos os idiomas, para todas as pessoas, de todas as classes sociais. Olha o tamanho da responsabilidade da igreja. Você está vendo a sequência lógica? Primeiro ele ressuscita, em seguida ele recebe toda a autoridade, e depois de receber toda a autoridade, agora ele dá a sua ordem. Quem está vivo e tem toda a autoridade, pode dar uma ordem como ele deu. E ele deu a ordem porque ele é o dono de toda a autoridade nos céus e na terra. Nós estamos aqui debaixo de uma ordem do rei. Esta igreja está debaixo de uma ordem do Rei dos Reis. Os pastores pregadores estão debaixo de uma ordem do Rei dos Reis. Os discipuladores, os evangelistas, os ganhadores de almas, os consolidadores, os ensinadores estão debaixo da ordem do Rei. O Rei está vivo. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meus irmãos, esta ordem é tão interessante, porque passa o tempo que passar, essa ordem não muda, essa ordem não murcha, essa ordem não diminui, essa ordem não modifica. Ela serviu para os primeiros pregadores, lá no primeiro século. Ela serviu para os pais da igreja. Ela serviu para os apologistas, lá pelo século 2, 3 e 4. Ela serviu lá na Alta Idade Média. Ela serviu na Baixa Idade Média. Ela serviu lá entre os pré-reformadores. A ordem estava presente com os reformadores. Logo no pós-reforma, ela estava presente com os avivalistas. A ordem continua depois que o Pentecostes aconteceu outra vez no mundo e um grande movimento pentecostal explodiu no mundo inteiro para a glória de Deus. A ordem está presente porque Jesus está vivo. Ele está vivo, ele tem toda a autoridade, e porque ele está vivo, porque ele vive, ele tem toda a autoridade, ele me deu a ordem, ele deu uma ordem para você. Quarto fundamento é a instrução de Jesus. Diga após mim: instrução de Jesus. Ele dá a ordem, mas ele ensina como fazer. E aqui ele dá pelo menos 3 instruções. Quais são as 3 instruções? A primeira forma de fazer discípulos é ir, é indo. A segunda, batizando. A terceira, ensinando. É tão simples o evangelho do Senhor Jesus. Como é que eu faço discípulos? Indo, batizando e ensinando. Indo, batizando e ensinando. Indo, batizando e ensinando. Essa é a instrução que ele dá. Muitas vezes, algumas instituições religiosas tornam até complexo o evangelho, dificultam a compreensão da mensagem da cruz. Mas eu quero louvar a Deus, porque esta igreja aprendeu o que aprendeu há mais de 100 anos, continua pregando ainda hoje. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo virá outra vez, Jesus Cristo nos deu uma ordem, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo tem toda a autoridade, Jesus Cristo deu uma ordem, Jesus Cristo deu a instrução. E depois que ele fala, que ele declara que ele está vivo, que ele tem toda a autoridade, depois que ele dá a ordem, depois que ele dá a instrução, agora ele faz uma promessa maravilhosa. E qual é a promessa? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga comigo: eu estou debaixo de uma promessa do Rei. Eu estou debaixo de uma promessa.
Essa igreja está debaixo de uma promessa. Foi Ele que disse: estou convosco todos os dias, estou convosco todos os dias, estou convosco todos os dias. E tem uma coisa que a gente precisa aprender aí nas versões bíblicas, que toda boa tradução, toda boa versão nunca diz estarei, diz sempre estou. Porque aquele que diz estou é o mesmo lá de Êxodo capítulo 3, que disse para Moisés: avisa lá para o povo que eu sou o que sou. Eu sou o que sou, e enviou a vós. Este eu sou é o mesmo que diz eu estou. Só Ele pode dizer eu estou. Estou convosco. Por causa da promessa, a igreja vive milagres. Por causa da promessa, a igreja enfrenta dificuldades, mas vence e triunfa para a glória do Deus Todo-Poderoso. Por causa desta promessa que se cumpriu logo a seguir no dia de Pentecoste, porque Jesus havia prometido em João 14: enviarei o outro Consolador, não vos deixarei órfãos. E este Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não vê, que o mundo não entende, porque não o recebe e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele está conosco pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo que age na vida dos pregadores. Eu sei que muitos de vocês aqui já tiveram experiências extraordinárias, ordinárias e extraordinárias na comunicação do Evangelho. Uma igreja, para chegar a essa idade e a essa estabilidade, já passou por muitas dificuldades. Pastor Juari, demais pastores. Eu sei que o pastor Sérgio, por exemplo, que já viveu em outros lugares, passou por grandes experiências, e os obreiros mais antigos aqui, que tem um tempo maior de ministério, já experimentaram momentos de apertos, momentos de dificuldades, mas por um instante, quem sabe, o inimigo da obra soprou no ouvido, ou nos ouvidos: você está só, agora quero ver o que tu vais fazer, agora quero ver o que vai acontecer. De repente, Deus age como agiu lá no Pentecoste, o céu se abre. De repente, o céu se abre, um milagre acontece, um sinal explode, um enfermo é curado, uma família é resgatada, e o nome do Deus Todo-Poderoso é glorificado, porque foi Jesus quem disse: estou convosco. Façam discípulos para mim, porque estou convosco. Repita comigo os 5 fundamentos. Diga comigo: ressurreição de Jesus, autoridade de Jesus, ordem de Jesus, instrução de Jesus e promessa de Jesus. Você percebeu que tudo é dele? Tudo é dele. Ele é o centro, ele é o começo, o meio e o fim da missão. A missão é dele, nós somos apenas mensageiros. A missão é dele. Os irmãos aqui já ouviram falar em uma cidade do estado do Ceará, chamada Canindé? Quem já ouviu falar? Canindé. Sabe o que acontece lá, não é? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você pode pesquisar e descobrir que lá é o 2º ou 3º maior centro de adoração do Brasil. Não adoração a Jesus, hein? Você sabe qual é. É o 2º ou 3º maior do Brasil. E há alguns anos eu recebi um convite para ir lá. Mas não foi nenhum pastor de lá que me fez o convite. Foi o Espírito Santo, pastor Sérgio. Me incomodou. E eu fui lá. E levei um trio elétrico e uma banda de música. E 2 ônibus lotados. E quando nós chegamos lá na cidade, alguém botou um carro de som, foi para a rádio e botou um carro de som na rua, para que
as pessoas daquela cidade não fossem para a praça tal, ouvi um grupo de mentirosos que haviam chegado do Maranhão para falar alguma coisa, que ninguém fosse. Ora, irmãos, nós não tínhamos dinheiro para pagar a propaganda, nós não tínhamos dinheiro para pagar o carro de som de lá, e nem rádio, mas Deus usou essa frase de alguém lá: não vai ninguém para a praça, porque chegou aí um grupo de mentirosos do Maranhão. Aí despertou curiosidade, pastor Clebson, despertou a curiosidade. Quando deu 4 horas da tarde, que era a hora do culto, a praça cheia de gente, para ver quem era e como eles iriam. Que mentira era essa? Porque já que era um grupo de mentirosos, então tinha que ter uma mentira muito grande, não é? Para ser pregada ou falada por um grupo de mentirosos. Eu coloquei o seu auxiliar, que foi seu auxiliar lá no Piauí, Rafael Aguiar. Coloquei o pastor Rafael, eu não preguei, deixei para eu pregar no domingo de manhã. Botei um jovem pastor da nossa igreja, um jovem senhor. Ele pregou o evangelho e 27 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. 27. Aí eu vi o pastor mais idoso de lá, o pastor mais antigo de lá, ele pulava como uma criança. Ele pulava quase igual o pastor Douglas. O Douglas, o cantor aqui, assim, animado. E eu vendo ele já bem idoso, né? Eu disse: pastor, tá cheio mesmo. Aí eu perguntei para ele depois, aliás, ele chegou para mim e disse: pastor, sabe por que eu estava pulando tanto? De tanta alegria? Porque em 13 ou 14, ele disse, quase 14 anos, que eu estou nesse lugar, eu nunca vi 2 pessoas, 3 pessoas, aceitando a Jesus de uma vez só. Entenderam? Ele disse: eu nunca vi 3 pessoas aceitando a Jesus de uma vez só, nos 14 anos que eu estou aqui. E agora eu estou vendo 27, de uma vez só, aceitando a Jesus. 27. Eu tenho que agradecer muito a Deus. Mas escute aí o melhor. No dia seguinte, nós estávamos em uma das Assembleias de Deus, porque 3 lá nos receberam, 3 nos receberam, e um pessoal também da Igreja Batista, e uma outra denominação, que não me recordo agora o nome, nos receberam lá, a nossa equipe. E eu estava em uma das Assembleias de Deus. Aí eu tive uma visão. E na minha visão eu via uma fila de ônibus, muito grande e lotada de pessoas, e eu pedi discernimento ao Senhor, e o Senhor disse: tem uma tarefa para ti. É aquelas loucuras, pastor, aquelas coisas que alguns chamam de loucura, né? Qual é a tarefa? Eu procurei o entendimento e Deus me deu o discernimento que eu deveria levar do Maranhão para aquela cidade do Ceará 20 ônibus, levando 1000 pessoas. 1000 pessoas, 50 pessoas em cada ônibus. 20 ônibus. Para quê? Para dirigir, pela primeira vez naquela cidade, fazer uma mobilização evangelística, visto que a igreja ali estava bem acanhadinha. Nós iríamos realizar pela primeira vez 500 cultos de uma vez só, naquela cidade. Até eu me assustei com a visão. Aí no final da escola, ele me deu a oportunidade e eu disse ao pastor: pastor, o senhor acredita que Deus ainda dá assim uma visão de alguma coisa que ele queira fazer? O pastor disse: eu creio, eu estou orando por isso. Então escute. Eu contei a visão. Aí ele disse: mas você tem coragem? Me desafiou, né? Você tem coragem? Aí eu disse: você tem coragem de nos receber aqui com 1000 pessoas? Ele disse: nós vamos dar um jeito, pode vir. Irmãos, eu comecei a orar, botei a igreja para orar. Teve algumas dificuldades, o inimigo meteu medo, ameaças e uma série de coisas. Mas a oração superou tudo, pastor Juari. Que tema extraordinário. Movidos
no evangelismo e discipulado, movidos pela oração. Movidos pela oração. Quando chegou o dia, eu não tinha conseguido os 20 ônibus, mas eu consegui 16 lotados. 16 ônibus lotados. E um era de Teresina, lá da sua convenção, e 2 de São Luís, e os outros de Santa Inês. Conseguimos 16 ônibus lotados. Aí sabe o que Deus fez? Mandou várias pessoas, quando souberam que eu ia nessa missão, levando esse grupo de pessoas, então resolveram ir em carros pequenos. Aí, pastor, deu mais de 20 carros pequenos, com mais 16 ônibus, aí passou de 1.000 pessoas. Eu disse, está cumprido o propósito de Deus. Mais de 1.000 pessoas. Nós fomos, chegamos de surpresa, não podia avisar, tinha alguém lá que era adversário, não podia, porque senão tirava o povo para qualquer coisa. Então, todo mundo calado, ficamos no colégio, na entrada da cidade, a igreja lá preparou um cafezinho lá para todo mundo. Chegamos à noite e ficamos lá nessa escola, a multidão esperando os outros ônibus e tal, até que completou. Eu fiz mais ou menos como Josué lá na questão do muro, a hora de gritar, a hora de ficar calado, a hora de... tudo marcado. Pedi para os irmãos levarem caixa de som, microfone, trio elétrico. Aí teve mais um detalhe, um pastor de lá disse assim, pastor, mas aqui é o seguinte, aqui só funciona tudo no foguete. Aí eu fiquei assim, achei estranho, viu? Mas foguete, pastor? Ele disse, aqui tudo que acontece para reunir gente, tem que ter foguete. Aí eu disse, e por quê? Ele disse, porque aqui tem a cultura de o foguete do santo. Ah, do santo. Eu disse, pois tá bom, vamos comprar. Vamos comprar foguete. Eu nunca tinha usado essa estratégia, irmão, nunca. Mas aí eu disse, então vamos comprar 20 caixas. Vamos comprar do mais forte que existe, aquele rojão, né, o poderoso lá. Aí compramos, pastor Clebson, 20 caixas, para botar em cima do trio elétrico, que era nosso, nós tínhamos levado, né, da nossa igreja, e de um irmão nosso lá, um abençoado, e marcamos o horário de começar os cultos. Irmãos, imagine 100 equipes, olha a estratégia, 100 equipes, de 10 pessoas cada um, dá quanto? 1.000. Cada equipe, para realizar 5 cultos, de manhã até meio-dia. O culto tinha que demorar no mínimo 40 minutos, cada culto. Nós marcamos, mapeamos a cidade toda, e eu disse, ninguém começa antes das 8. Mas quando der 8 horas, pode tocar fogo, pode começar em todos os lugares ao mesmo tempo. E as equipes começaram exatamente na mesma hora. Então você, se tivesse lá, você poderia perceber grupos de pessoas para todos os lados. Saiu de uma rua, escutava o evangelho, corria para lá, gente correndo de carro, gente indo a pé, gente de bicicleta, gente de toda natureza, todo tipo de transporte, para ouvir o evangelho. Crentes pregando o evangelho. Levamos o tanto de folheto, o tanto de morador daquela cidade, nós levamos a quantidade. Não me recordo agora a quantidade, mas nós levamos a mesma quantidade de moradores, para ter um folhetinho evangelístico para cada morador da cidade. Irmãos, até o meio-dia, era só o que se ouvia naquela cidade. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus te ama, Jesus te perdoa, adore Jesus, Jesus está vivo, Jesus voltará, Jesus está vivo. Essa era a mensagem. Aí nós marcamos uma passeata e uma carreata para 5 horas da tarde. Nesse ínterim, Deus fez um milagre. Qual foi o milagre? A igreja nunca havia recebido nenhuma ajuda institucional e de nenhuma forma da prefeitura ou do prefeito, porque alguém proibia, alguém dizia que se ajudasse crente, já viu. Então, a igreja não podia. Mas daquela vez, iria ser comemorado o aniversário da cidade. Dali a uma semana, nós não sabíamos desse detalhe. E a prefeitura havia contratado um som, um absurdo de palco, de som, de tudo, e já estava tudo pronto.
Aí um pastor ligou para mim e disse: pastor, será que a gente vai lá e pede? Mas aqui tem um cidadão, uma autoridade religiosa aqui, que proíbe. Se isso acontecer, pronto, o prefeito está... As autoridades aqui serão cúmplices de muitas coisas e vai ter problema. Eu disse: não vá só. Reúna todos os pastores que você puder. Orem antes. Busquem a direção de Deus e vão lá. Irmãos, quando chegaram lá, o prefeito, que nunca tinha feito isso para nenhuma igreja evangélica, ele disse: o quê? Quantas pessoas vêm de fora nesse dia? 1000. 1000 pessoas? Sim, 1000 pessoas. Vão passar quantos dias aqui? 2 dias. Fazendo o quê? Evangelizando, orando por essa cidade, abençoando os moradores desta cidade, com a autoridade da palavra de Deus e no nome de Jesus Cristo. O prefeito disse: eu não tenho outra coisa a fazer, o som é de vocês. Aí, meus irmãos, nós que tínhamos só um trio elétrico, uns 3 microfonezinhos, agora, meus irmãos, o som era tão grande que comportava, eu acho que ocupava uns 30% da praça, a estrutura, era coisa absurda. Os pastores foram lá e eu disse: agora tem mais uma missão, vão lá antes, tire um horário que não tenha muita gente assim para chamar atenção, orem em cima desse palanque, orem por debaixo, orem em cima, repreendam todo tipo de coisa que não é de Deus, que porventura esteja por lá, para ficar tudo abençoado, para na hora que começar a cruzada, Jesus fazer maravilhas. Aí começamos a passeata. Aí chegou a hora do foguete. E os moradores da cidade perguntando: é o foguete do santo? Aí os irmãos, todos estavam instruídos, né? Eu dei a instrução. Quando alguém perguntar: pastor, o que é que a gente vai dizer? Aí você diz: é o foguete do santo Jesus. Ele não é santo? Jesus não é santo? Pois é. É o foguete do santo Jesus. O santo que salva, o santo que cura, o santo que batiza, o santo que transforma, o santo que perdoa, o santo que liberta, o santo que vive para todo sempre. Pastores, foi um milagre. Uma multidão enorme de pessoas acompanhando o trio elétrico e ouvindo o barulhão do foguete do santo. E quando foi terminando a carreata, foi iniciando a cruzada. No encerramento, entre os que aceitaram a Jesus de manhã para meio-dia e os que se decidiram a Cristo à noite na cruzada, 327 pessoas se decidiram a Cristo Jesus, num lugar difícil, onde a igreja evangélica nunca tinha feito um evento daquele tamanho. Deus nos incomodou do estado do Maranhão, levamos 1000 pessoas lá, cada um pagando a sua passagem. E eu disse mais: ou você leva o frito, você sabe o que é isso para cá? Sabe, o pessoal entende? Ou você leva o frito, não sabe não, né? Ou você leva a sua merenda, o seu lanche já pronto, né? Aquela carne frita com farinha de puba, ou aquela farinha branca. Leve o seu, ou então leve o dinheiro para comprar lá, porque a igreja lá não tem condição de hospedar ninguém. Irmãos, os irmãos que foram dominados pela graça de Deus. Cada um pagou a sua despesa. E foram 2 dias de milagres na presença do Deus vivo. E eu posso dizer aos amados irmãos, aquela igreja nunca mais foi a mesma, porque ela se uniu pela primeira vez para ganhar uma cidade para Cristo Jesus. A igreja evangélica cresceu naquela cidade. Eu recebi comunicados até pouco tempo, pastor nos convidando para ir de novo. Eu disse: calma aí, porque esse negócio não é assim, não é um evento para todo dia não, para todo mês, para todo ano, é só quando o Espírito Santo dá uma direção, porque é um negócio muito grande, leva lotação de 20 ônibus, só debaixo da direção de Deus. E eu contei esse testemunho aqui para dizer para vocês, que vocês podem fazer muito mais.